E aí, galera, como é que vocês estão? Espero que estejam ótimos. Eu estou bem, graças a Deus. E claro, não estamos felizes porque o Ceará foi derrotado pelo Palmeiras. Ainda mais da forma que foi, né? Bastaram ali 3 minutos. O que é você ter um time com uma qualidade? Mas a boa partida do Ceará nos faz pensar que se a equipe seguir jogando assim, ela pode ter um ótimo segundo turno de Campeonato Brasileiro. A gente vai conversar sobre esse Palmeiras 2, Ceará 1. A gente também vai falar sobre as nuances da partida. Teve pênalti marcado para o Palmeiras, teve gol anulado do Ceará. Se esse gol do Ailon vale, seria um pontinho importante e foi uma jogada bem legal, bem interessante do Ceará. E essas linhas a gente sempre fica na dúvida, né? Eu não tenho a imagem aí das linhas, que ela é só da TV oficial que passa a partida e a gente viu, né, as linhas e fica sempre uma certa dúvida em relação a isso. Impedimento semiautomático, que você chegue logo, porque pelo menos é uma coisa mecânica e aí não tem muito que a gente ficar pensando, será que a linha foi bem colocada? Será que é assim, mais grossa, mais fina? Não, aí é impedimento semiautomático, se tiver acerto ou erro, já é uma coisa mecânica, vai ser acerto ou erro para qualquer das equipes. O que é que o técnico Léo Condé fala sobre Vina? O Vina ainda não estreou, ele chegou no dia 1º de agosto, portanto, já está aqui há mais de 10 dias. Quando deve estrear o Vina? A gente vai ouvir o técnico Léo Condé em relação a isso aqui no vídeo. E aí, também a sequência que o Ceará terá pela frente, agora sem os 3 primeiros colocados, mas com um outro time que está ali muito bem colocado, que é o Red Bull Bragantino, será o adversário do Ceará no próximo sábado no Castelão. E a gente vai conversar sobre isso, sobre outros assuntos aqui no nosso vídeo. Agradeço por vocês estarem conosco. Está na hora de compartilhar o vídeo para aquele seu amigo, para aquele seu colega, para aquele torcedor do Ceará que também quer informações. E, desde já, agradeço por você deixar o seu like. Ele é bastante importante para a gente. Então, o seu like, o seu legalzinho, o seu joinha, o seu ok, na verdade, ele representa para nós a sua aprovação ao nosso vídeo e também a força que você dá para que o nosso vídeo fique muito bem nessa plataforma. Então, deixe o seu like e a gente agradece demais. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, está na hora de ir à nossa página principal. Ache lá o inscreva-se, está lá em cima, inscreva-se. Você clica nele, vira um inscrito e ativando no sininho todas as notificações. Toda vez que tiver vídeo novo, ele chega rapidinho para você e a partir daí você decide quando vai assistir os nossos vídeos com as nossas informações. Então, desde já, agradeço esse seu apoio e a sua inscrição no nosso canal. A gente tem um recado de Primos Motopeças e na volta vamos detalhar todos esses assuntos por aqui. Primos Motopeças, o seu distribuidor de bons negócios. Ceará, no primeiro tempo contra o Palmeiras, foi um time bem forte defensivamente. Não conseguiu fazer ali jogadas que levasse
ao gol, ensaiou alguma coisa, saída de bola, mas o lance ou os lances possíveis não tiveram sequência e o Ceará não teve ali uma grande chance no primeiro tempo de jogo, coisa que mudou um pouco no segundo tempo. Mas, assim, defensivamente, o time foi bastante forte, não deixando uma penetração do Palmeiras na área, não deixando que a equipe do Palmeiras encontrasse seus atacantes na área, fazendo com que até tivesse que ter muito chuveirinho, muita bola alçada, facilitando pela envergadura do Bruno ir lá e fazer as defesas. Então, o Ceará não teve muitos problemas na primeira etapa de jogo, mas foi o Ceará que fez isso, né? O Ceará que foi muito forte em relação a fechar os espaços, a marcar muito bem e a entender o que é que o Palmeiras faria na primeira etapa de jogo. No segundo tempo, o Ceará foi um time que saiu mais para o jogo. O Ceará quis vencer o jogo no segundo tempo. Eu não diria que esse é o problema, porque você querer ganhar um jogo, é uma partida de futebol, isso nunca é o problema. Mas o Ceará cometeu outros erros que a gente vai conversar sobre eles aqui. O primeiro momento ali do Ceará, buscando o gol, parece que o Palmeiras não estava muito acreditando, então acabou havendo algum espaço para a equipe do Ceará, num time do Palmeiras que a gente já chamou atenção em outros vídeos, porque essa é a terceira vez que o Ceará enfrenta o Palmeiras no ano, as outras duas na Copa do Brasil. É sempre um time que, embora ele ataque, ele sabe taticamente se fechar muito bem. É um time que às vezes encaixa tão bem na marcação do adversário que o adversário fica com a bola, tenta e não consegue. Isso aconteceu na partida em que o Ceará jogou pela Copa do Brasil no Castelão contra o Palmeiras. O Ceará teve a posse de bola, o Ceará esteve martelando em busca do gol, mas o Ceará não tinha qualidade para ultrapassar aquelas zonas defensivas que o Palmeiras coloca ali à frente da área, que não deixa o adversário chegar. Isso aconteceu com outros, aconteceu também com a equipe do Ceará. Então, nesse jogo, o Palmeiras acabou cedendo. O Ceará teve algumas chances e culminou na chance em que o Fabiano faz uma jogada onde ele quebra marcações, porque ele faz uma diagonal da lateral direita para a ponta esquerda, e nessa quebra de marcações a bola é invertida e vai sobrar com o Lourenço, que aí faz um golaço. Olha, uma pena que um golaço como esse não se transforme em gol da vitória, porque deveria passar o tempo todo, olha o gol, olha o golaço da vitória do Ceará. Infelizmente, foi apenas o gol que o Ceará marcou contra o Palmeiras na derrota por 2-1, porque depois disso o Palmeiras acabou conseguindo de pênalti marcar o gol de empate, e aí já vou dar a minha opinião em relação a esse lance de penalidade. Infelizmente, a imagem que a gente tem, como eu disse, né, é só a imagem da emissora que passa os jogos que traz uma riqueza de detalhes e um número maior de câmeras, só ela que pode ter esse número maior de câmeras. E por que eu não coloco nos meus vídeos? Porque eu procuro fazer algo legal, do ponto de vista de lei mesmo, legal, lei. Ou seja, eu só posso colocar uma coisa que foi autorizada para mim. Então, essas imagens são autorizadas para que eu possa usar. Então, eu uso essas imagens. As imagens da emissora que transmite os jogos, elas não são autorizadas. Eu até tenho para ver, para avaliar e para passar para você a opinião. Mas se eu colocasse aqui, eu poderia ter esse vídeo bloqueado na plataforma. Tem muita gente que bota ele pequenininho para não haver bloqueio. Eu prefiro seguir o que está correto. O que está correto é que eu não posso colocar o vídeo. Então, coloco o vídeo que eu posso, mas vejo todas as imagens, porque isso eu posso fazer, né? Eu gravo os jogos, eu vejo de novo os lances polêmicos para poder tomar o meu ponto de vista, né? Para trazer para vocês a minha opinião. E realmente o William Machado estava com o braço aberto. Tem muita gente que diz que é um gesto natural, né? Eu até entendo. Ninguém corre com os braços colados no corpo, mas o braço está aberto, aumenta, né, o tamanho e a envergadura do atleta com esses braços abertos, a bola toca no braço do William Machado e o pênalti está marcado. Eu não tenho como dizer que o árbitro está errado marcar um pênalti como esse. Na minha opinião, pênalti, claro,
E aí, boa batida do Flaco Lopes fazendo o gol de empate da equipe do Palmeiras. E aí eu acredito que esse foi o erro do Ceará. O Ceará, ao querer ganhar o jogo, eu já disse que querer ganhar o jogo não é erro, o Ceará se abriu um pouco mais. Eu ouvi que o erro ali teria sido de marcação do Nicolas, porque a bola acontece exatamente na ponta direita, que seria a lateral esquerda do Ceará, o Nicolas tinha entrado. Mas aqui, normalmente aqui no Ceará, esse ano, jogadores que não vão bem, sempre cai neles os erros e os problemas. Então cai no Nicolas, cai em jogadores que têm falhado com erros de saída de bola, né? Tem caído muito no Marlon, mas nesse lance especificamente, se o Nicolas não estava defensivamente na lateral, se ele estava um pouco mais à frente, eu acredito que essa era a informação passada para ele naquele tipo de saída de bola. Para ele estar mais à frente, do meio, e não lá na lateral para fazer a marcação. O problema foi que quando o Ceará saiu com a bola, uma bola que chegava para o Pedro Raul, ele tentou até escorar. A bola passa pelo meio-campo do Ceará e encontra jogadores do Palmeiras que, olha, sabem fazer a bola passar com muita rapidez e com muita velocidade. E aí, eu acredito que houve realmente um erro do Marlon, chega sozinho na área para, recebendo o cruzamento, bater com força. E aí o Bruno, não dá para a gente dizer que foi falha do Bruno, não tinha o que fazer. O Bruno foi fuzilado na área para o gol número 2 do Palmeiras, o gol que acabou dando a vitória à equipe paulista. Erro sim do Marlon, mas temos que entender que foi uma jogada de rapidez, de velocidade, e que aconteceu uma situação que o Ceará estava querendo sair com a bola para buscar, talvez ele, o segundo gol, o gol do 2-1, e acabou tomando o gol do 2-1 para a equipe do Palmeiras. O que me chama a atenção é que o Ceará não se acovardou. O que me chama a atenção é que o Ceará não ficou lá atrás esperando uma bola vir. O Ceará procurou fazer ele uma jogada que lhe desse a condição do empate. Essa jogada acabou acontecendo, o Ailon fica de cara com o gol, o Ailon faz o gol, mas as linhas mostram que o Ailon estaria impedido. A gente olha para as linhas, olha de novo, por que ela não está mais para cá? Sim, tudo bem, ela vai ali na perna do jogador, mas ali a pontinha da perna não é mais para cá, não é mais... São aquelas coisas, né? Certamente a torcida do Palmeiras puxaria mais para dentro. A gente queria puxar mais para fora, um colocando mais para dentro e o outro mais para fora, para ser ou para não ser impedimento. É por isso que é tão importante que esse tipo de coisa, que não tem a ver com a avaliação do árbitro, com critério do assistente, com critério do árbitro, com critério do árbitro de vídeo, mas sim é uma coisa que precisa ser limpa e seca, simplesmente coloca lá, é ou não é melhor que ela aconteça de forma mecânica, quase que automática, como é o impedimento semiautomático. Porque se o impedimento semiautomático, que já vem calibrado de fábrica, vamos dizer assim, se ele errar, ele erra para todo mundo. Se ele acertar, que eu espero que seja o caso, ele acerta para quem quer que seja. Ele não olha qual a cor do time, ele não olha se o time é mandante ou visitante, ele não olha o tamanho do investimento do time, ele não olha o tamanho da pressão que ele vai ter no dia seguinte, porque não é uma pessoa, é um software, então é uma coisa que não tem como raciocinar para puxar um pouquinho para cá, puxar um pouquinho para lá. Não estou dizendo que o árbitro fez isso, mas eu estou dizendo que a gente olha muitas vezes para a situação, vê uma coisa e acontece outra. Nesse do Ailon, eu achei na hora que ele estava impedido mesmo. Mas depois, quando a linha é traçada, quando você vê o posicionamento do defensor do Palmeiras, você começa a ter dúvida. E foi assim em muitos lances. Do Ceará e de outros jogos que não tinham Ceará, que eu estive assistindo. Eu acredito que com vocês deve ter acontecido a mesma coisa. Então, se for uma coisa de software, se for uma coisa mecânica, se for uma coisa automática, ela vai sempre dar
relativamente o mesmo resultado. Ela não vai olhar se o time é verde ou se o time é preto e branco. Ela não vai olhar se o time tem um investimento de milhões ou se o time está voltando para a Série A do Campeonato Brasileiro esse ano. Ela vai simplesmente fazer o que sempre faz, traçar as linhas da forma que traça e dar o resultado, como eles estão dizendo, semiautomático que tem que dar. Então que chegue logo esse semiautomático. Uma pena não ter acontecido o gol pela jogada, pelo gol do Ailon, pelo que o Ceará jogou na partida. Lembra que eu sempre falo sobre isso, não é a questão de justiça, porque justiça é o seguinte, teve algum gol e impedimento que foi marcado? Parece que não, né? Pelo que a gente viu lá, pelas linhas, o cara estava impedido mesmo. Então, parece que não foi marcado impedimento errado. O pênalti foi pênalti, então temos que dizer que foi. Isso é justiça. O resultado foi justo? Foi, não houve nada de injusto no placar, nos gols e nenhum outro gol que poderia ter sido marcado e não foi. Embora a gente fique com dúvida nessa questão, mas as linhas lá mostraram o impedimento do Ailon. Mas tem a questão do reflexo do que foi a partida. E se a gente olhar o reflexo do que foi o jogo, o Ceará merecia, pelo primeiro tempo forte na marcação que fez, pela saída para o jogo no segundo tempo, por conseguir furar um bloqueio que é o do Palmeiras em alguns momentos na partida. O Ceará bem que merecia melhor sorte no jogo, seria um reflexo maior do que foi o confronto em si, mas o futebol nem sempre é justo, vale fazer os gols lícitos e assim o Palmeiras venceu o Ceará por 2-1. O Ceará, que teve 3 partidas em sequência contra os líderes da competição, venceu o Cruzeiro por 2-1 em Minas Gerais, empatou com o Flamengo no Castelão na rodada anterior em 1-1 e agora joga com o Palmeiras, conseguiu fazer um bom jogo diante do Palmeiras, mas perdeu por 2-1. Eram 9 pontos possíveis e o Ceará ganhou 4. Que avaliação o técnico Léo Condé faz dessa sequência bem complicada, se a gente perceber quem são os adversários que o Ceará teve nas 3 últimas rodadas desse Brasileirão? Realmente a gente sabia que essa reta final seria pesadíssima, né, contra grandes adversários. Talvez nesse momento são os 3 postulantes ao título brasileiro, né, Cruzeiro, Flamengo e Palmeiras. E o Ceará, eu acho que sai com saldo positivo de ter conseguido uma boa vitória contra o Cruzeiro, um empate difícil contra o Flamengo, mas mais do que o saldo positivo dos 4 pontos, eu acho que é no sentido da forma como a equipe jogou, como a equipe se portou. Eu acredito que se a gente conseguir jogar o segundo turno da maneira que a gente jogou esses 3 jogos, a gente tem grande possibilidade de alcançar os nossos objetivos dentro do Campeonato Brasileiro. E o Condé sabe, né? Não pensem que não vai ter jogo duro daqui para frente. Não pensem que vai ter alguma moleza. Há adversários que o Ceará vai enfrentar agora à frente, como o Juventude, como o Vasco, que ele vai ter a obrigação, principalmente porque, no caso do Juventude, vai jogar em casa, de vencer. E o Vasco, mesmo fora, de tentar pontuar, porque são adversários diretos nessa luta pela permanência. E aí você tem um Grêmio, que jogando em casa é sempre muito complicado, e o Red Bull Bragantino, que está numa briga para se manter numa zona de classificação para a Libertadores na próxima temporada. Então não tem nada de fácil daqui para frente, cada um tem sua luta, e à medida que vai se afunilando o Campeonato Brasileiro, cada um vai se situando na sua luta. A luta é pelo título, a luta é por Libertadores, a luta é por Sul-Americana, a luta é para não chegar lá embaixo, a luta é para manter-se ali um pouquinho acima da zona, a luta é para deixar a zona de... Cada um tem a sua luta dentro desse Campeonato Brasileiro e nessa luta a obrigação de ganhar pontos. E o Ceará também tem a sua obrigação de ganhar pontos contra esses times que estarão atuando contra o Ceará. Nessas 19 rodadas do segundo turno, porque contra o Bragantino abre-se o segundo turno da competição para o Ceará, e na partida que resta do primeiro turno, que ainda não foi marcada, mas lá da 12ª rodada, quando o Ceará deveria ter enfrentado o Fluminense, mas agora vai enfrentar o Fluminense no meio das partidas do segundo turno, mas esse jogo é válido ainda
pelo primeiro turno desse Campeonato Brasileiro. Já está aqui desde o dia 1º de agosto, né? Vocês lembram, o Vina se apresentou ao clube, chegou no dia 31, se apresentou ao clube no dia 1º de agosto e é um jogador que todos imaginam que ele pode fazer a diferença jogando pelo Ceará, que ele pode ser um atleta que pode dar um up técnico para a equipe alvinegra, trazer alguns gols que o Ceará que é bastante interessante para qualquer time, inclusive para o Ceará ter jogadores que têm o gol, que sabem fazer o gol. Melhor ainda quando ele não é o centroavante, né? Tá lá o Pedro Raul, que já está fazendo muitos gols, ele é um jogador que pode vir de trás, que pode ser o meio atacante, então sempre se imagina que ele pode ajudar muito o Ceará. Mas quando é que ele vai fazer a sua estreia pelo Ceará? O técnico Léo Condé também fala sobre o assunto. Em relação ao Vina, ele realmente chegou, que era normal, chegou um pouco abaixo fisicamente, né? 2 meses praticamente sem jogar, um futebol com uma característica um pouco diferente do nosso. Vai levar um certo tempo para a gente colocar ele em boas condições. O torcedor quer ver ele o quanto antes, ele também quer jogar o quanto antes, mas nós também queremos o jogador do potencial e da qualidade dele o mais rápido possível. Porém, a gente não pode expor ele ainda não estando, pelo menos, no mínimo de condição física para jogar, que vai acabar a tendência a sofrer uma lesão ou não conseguir acompanhar o ritmo acelerado que está sendo esses jogos do Campeonato Brasileiro. Mas a gente acredita que o mais rápido possível, que ele estiver apto, a gente vai levar para o jogo. Vocês percebem que o Léo Condé não crava aí um tempo. Nós vamos pensar aqui, a primeira semana toda de treinos, o Vina chegou no final da semana anterior, aí teve a primeira semana toda de treinos e agora nós vamos para a segunda semana de treinos dele completa, porque o Ceará só joga sábado contra o Red Bull Bragantino. Então já imagino que essa semana, se ele mostrar algum resultado físico nessas questões que o Condé falou, que ele chegou abaixo, que eu soube que tem muito mais a ver com a parte de força, a parte de trabalhos integrados de grupo, porque ele vinha fazendo um trabalho particular. Se ele mostrar algo nesse sentido, ele pode até ir no banco de reservas contra o Red Bull Bragantino. Mas o Ceará também tem um outro Vinícius na casa, recentemente contratado. O volante, o Vinícius Zanocelo. A situação dele muito parecida com a do Vina. Os dois pararam ali no comecinho da segunda quinzena de maio. O Vinícius jogando lá no Zanocelo, né? Jogando lá no futebol português, e o Vina jogando na Arábia Saudita. Então, como é que está essa situação em relação ao Zanocelo também, para ele jogar? Só o Léo Condé pode dizer. O Zanocelo acabou de chegar, foi mais exame físico, fez um treino só com bola, ele já vem de uma condição física um pouco melhor, estava jogando, né, mais um volante de boa qualidade que a gente passa a ter à disposição no elenco. O Zanocelo se apresentou ao Ceará no dia 7 de agosto, ou seja, quase uma semana depois que o Vina já tinha se apresentado ao clube. A situação do Zanocelo é a seguinte: a última partida dele no Estoril Praia de Portugal foi no dia 17 de maio. Faz mais de 85 dias dessa última partida dele. Ele voltou, já participou dos primeiros treinos com o grupo, então fica a dúvida em qual estado físico ele está, porque o Condé falou muito mais assim, de detalhes do Vina do que do Vinícius Zanocelo, até porque a pressão para colocar em campo é muito mais pelo Vina do que pelo Zanocelo. Até porque se eles jogam em locais diferentes, os volantes do Ceará estão indo bem. O meia para frente, o Ceará precisa de mais ofensividade, principalmente um meia que pisa na área, de alguém que saiba fazer gol, de alguém que possa ampliar o número de gols que o Ceará tem por partida. E o Vina pode fazer isso. Então a pressão é maior pelo Vina. Ele também está nessa casa, além dos 85 dias. O Vina jogou sua última partida no dia 18 de maio pelo Al Jubail, 18 de maio, lá na Arábia Saudita. Olha só, o Zanocelo dia 17, o Vina dia 18. Então eles estão em situações parecidas, mas aí cada um tem o seu corpo diferente,
cada um trabalha diferente. O Zanocelo tem a seu favor que ele é mais jovem também, então são questões que o departamento físico, a fisiologia, eles passam para o Condé. O Condé, claro, não passa tudo, passa o que há de mais importante, o que seria uma obrigação dele passar, porque ele precisa dizer por que o Vina não está jogando, ele precisa dizer por que o Zanocelo ainda não foi para a partida, ele precisa de todas essas informações, passar pelo menos o mínimo possível para poder explicar o que é que ele está fazendo como técnico do Ceará. Mas tem a semana pela frente, então vamos observar o que é que vai acontecer, se o Vina fica mais próximo de fazer sua estreia, se o Zanocelo também fica mais próximo de fazer sua estreia, e as contratações que o Ceará está tentando, que a partir de agora são todas contratações ofensivas que o Ceará deve fazer com mais um atacante de lado e mais um centroavante sendo contratados para a equipe do Ceará, além do Rodriguinho, que essa semana deve se apresentar no Ceará, mais uma opção ofensiva para o técnico Léo Condé. E aí não tem aquele negócio de, tem que adaptar, tem que treinar. Não, Rodriguinho via treinando na equipe do Cruzeiro, não vinha sendo colocado para jogar, mas participava dos treinos normais, foi relacionado inclusive para alguns jogos, e ele certamente está numa condição física para jogar bem melhor do que os outros dois que chegaram antes dele. Então, logo, logo deve ter uma oportunidade, pelo menos ser uma opção de segundo tempo no banco de reservas do Ceará. E o que o Ceará tem pela frente? O Ceará no sábado enfrenta o Red Bull Bragantino. Esse confronto é no Castelão, às 4 da tarde. Horário interessante, né? Sábado, 4 da tarde, acho que é o melhor horário para futebol. Sábado, 4 da tarde, porque o cara ele sabe que vai chegar em casa e ainda tem o domingo para ele descansar, para ele aproveitar. Então, é o melhor dia e horário, no meu ponto de vista, para o futebol. Quando você bota 6h30, quando você bota 8 horas, aí já fica mais tarde, já fica mais complicado. Mas sábado, 4 da tarde, olha, é o horário ideal e é esse o confronto do Ceará contra o Bragantino nesse horário. Sábado, 4 da tarde, no Castelão. Na quarta-feira da outra semana, não é dessa agora, da semana seguinte, o Ceará vai jogar em Salvador contra o Bahia, aquela partida das semifinais da Copa do Nordeste. Mais pertinho a gente fala um pouco mais, mas é importante entender que é jogo único, igual como as quartas que o Ceará eliminou o Sport. Ele vai jogar na casa do adversário. Quem vencer passa para a próxima fase. Não tem vantagem de empate. A vantagem do Bahia é jogar em casa se der empate. Pênaltis. E no dia 23 de agosto, aí já é no domingo da outra semana, né? Sábado o Ceará joga contra o Red Bull Bragantino. No final de semana posterior, o Ceará vai enfrentar o Grêmio lá em Porto Alegre. Aliás, vai ser um sábado também, dia 23 de agosto é um sábado. E aí o confronto é às 9 horas da noite no sábado. Aí já não é horário legal, mas é horário para você estar em casa acompanhando, porque o jogo é na Arena do Grêmio. O Ceará enfrenta no dia 30 de agosto, também um sábado, a equipe do Juventude. Essa partida marcada para as 4 da tarde no Castelão. Ótimo horário, como eu já disse, sábado, 4 da tarde, melhor horário, no meu ponto de vista, não há. E aí, na rodada seguinte, o Ceará enfrenta a equipe do Vasco, mas aí esse jogo ainda não está desmembrado, previamente marcado para o dia 13 de setembro, mas aí ainda pode, né, muita água rolar debaixo dessa ponte, esse horário, esse dia pode mudar e esse horário vai ser um daqueles horários, são vários hoje utilizados dentro do Campeonato Brasileiro. Esse jogo contra o Vasco é no Rio de Janeiro, então essas são as próximas partidas do Ceará na competição. Primeiro turno, ele foi embora asterisco, porque dos 19 jogos, o Ceará jogou 18, falta a partida contra o Fluminense, mas o Ceará tem 22 pontos. Aquela ideia dos 45, ele precisa fazer um segundo turno melhor, porque ele não sabe o que vai acontecer na partida dele contra o Fluminense. O jogo é no Rio de Janeiro pelo primeiro turno. Então o Ceará pega o Fluminense aqui pelo segundo turno da competição. O Ceará precisa, nesse segundo turno, ser melhor. Precisa chegar aos 23 pontos. Se ele consegue um bom início de segundo turno, ele começa um start novo para o que ele vai fazer na competição. E o Ceará precisa lembrar de uma coisa. Esse trio de jogos que o Ceará teve agora, no final do primeiro turno, serão
também esses jogos, serão os mesmos adversários, comandos invertidos no segundo turno da competição. Então imagina só, você pega numa antepenúltima rodada um Cruzeiro que pode estar brigando pelo título. Você pega na penúltima rodada um Flamengo que pode estar brigando pelo título. E na última rodada, um Palmeiras que também pode estar na briga pelo título brasileiro. Então é melhor utilizar as 16 partidas que você vai ter antes, 17 se a gente somar com o jogo do Fluminense, que é do primeiro turno, mas que vai acontecer no meio das partidas do segundo turno. Então será precisa dessas 17 partidas para decidir, no mínimo, os seus 23 pontos. É melhor que seja mais. Para que nesses 3 jogos finais o Ceará esteja tranquilo, calmo e já com o vislumbre de outra coisa além da manutenção na Série A do Brasileiro. Talvez esses pontos obtidos contra Cruzeiro, Flamengo e Palmeiras na reta final do campeonato, que será muito bem, pode pontuar, como pontuou agora, o Ceará terá a possibilidade de conseguir algo mais, que use os 17 outros jogos para conseguir a sua manutenção na Série A do Campeonato Brasileiro. Amigo e amiga, legal demais conversar com todos vocês, estar por aqui, legal demais também ver os seus comentários. Se você ainda não comentou, comenta lá, tem um local aí para o comentário, você comenta, diga o que acha do vídeo, o que a gente pode melhorar, que tipo de assunto você queria que a gente trouxesse por aqui. A gente fica muito feliz em conversar com todos vocês. Espero que vocês me deem nos comentários o mesmo respeito que eu trago para vocês aqui quando estamos conversando no vídeo, e se for assim, certamente eu vou, através das palavras, procurar abraçar a cada um de vocês. Não esqueçam de deixar o like, ele é importantíssimo, é praticamente ele que faz com que o crescimento do nosso canal aconteça, com a plataforma passando nossos vídeos para pessoas com um perfil de quem deixa o like no vídeo. Então, deixe seu like, joinha, ok, legalzinho, do jeito que você preferir. O importante é que você deixe o seu like, e eu agradeço muito porque sei que se você deixou o like, você aprovou o vídeo. Então é a sua aprovação para os nossos vídeos, é legal demais contar com o seu like, com a sua aprovação. E se você ainda não é inscrito no canal, essa é a oportunidade que você tem de fazer a sua inscrição no canal. Vá na página principal e clique no inscreva-se. Se você tem dificuldade de chegar à página principal, aqui abaixo tem a descrição do vídeo. Na descrição, o primeiro link é para a página principal do YouTube. Você clica no primeiro link que vai ser direcionado para a página principal. Lá tem inscreva-se, que você clica, a palavrinha muda, vai ser inscrito. A partir daquele momento você já está inscrito. E aí tem um sininho, você clica no sininho e confirma todas as notificações. Por que eu digo isso? Porque é o seguinte, se você colocar todas as notificações, independente do vídeo que eu colocar aqui, você será notificado. Não tem obrigação de assistir. Você pode deixar lá na sua biblioteca, assiste quando quiser, mas se você quiser, muitas vezes são notícias quentinhas, você já assiste o vídeo, já toma a informação, já recebe aquela informação que a gente vai trazer no nosso vídeo, e todas as notificações confirmam que a plataforma vai te notificar todas as vezes que tiver um vídeo novo. Então é uma oportunidade para vocês, e agradeço demais por você, amigo, você, amiga, virar mais um inscrito aqui no nosso canal. Espero uma excelente semana para todos vocês, e se Deus quiser, a gente vai seguir no nosso compromisso. Nos veremos, se Deus quiser, nos próximos vídeos. Até lá!